Primeira questão que tem que estar na ordem do dia da luta política no país é o problema da Venezuela, né? Foi divulgado que o Exército Brasileiro realizou exercícios militares na Amazônia, e inclusive a imprensa burguesa, capitalista, golpista, destacou a conexão que existe entre esses exercícios militares e o problema da Venezuela. Quer dizer, os exercícios teriam como alvo a Venezuela. Nós temos destacado aqui, sempre, né, sistematicamente, que a intervenção militar é uma das opções colocadas sobre a mesa na questão da Venezuela, que não deve ser excluída, que não está fora de cogitação. Com esse acontecimento agora, nós devemos aprofundar essa caracterização para dizer que, na realidade, está se preparando uma intervenção militar na Venezuela. A única coisa que precisaria ser definida é que forma vai assumir esse tipo de intervenção militar. Quer dizer, se um grupo de países, por exemplo, Brasil, Colômbia e Peru, vão efetivamente invadir a Venezuela, seria uma opção a mais drástica de todas, ou se, sob o pretexto de que se desenvolve aí algum tipo de golpe de Estado, de guerra civil e tudo mais, ou de caos social na Venezuela, esses países interviriam. O vice-presidente do PDVSA, o partido governante na Venezuela, o Partido Chavista, alertou essa semana de que se iniciou uma campanha na imprensa internacional, na imprensa burguesa internacional, na imprensa imperialista, contra a Venezuela, em função de uma suposta crise humanitária com as pessoas que estariam saindo da Venezuela, estariam fugindo da Venezuela, né? As duas coisas, logicamente, se conectam. Esse, muito bem, pode ser o pretexto para uma intervenção, né? Essa crise se dá na fronteira com o Brasil, e nós vimos, inclusive, que alguns setores direitistas, né, no que foi considerado por muita gente como uma coisa bizarra, propuseram a candidatura do atual presidente, o presidente ilegítimo e fraudado Jair Bolsonaro, para o Prêmio Nobel em função do suposto acolhimento das vítimas, das pessoas, dos refugiados que estavam fugindo da pandemia na Venezuela. Quer dizer, nós temos uma conexão geral, né, que é importante levar em consideração, e que pode ser o plano em desenvolvimento nesse exato momento. A questão da Venezuela, ela é parte integrante de uma ofensiva muito grande do imperialismo em toda a América Latina. Nós temos discutido aí, nós estamos há anos numa situação de golpe de Estado, né? No Brasil foi em 2016, passou pela eleição fraudada de 2018, e nós estamos agora nas eleições municipais de 2020. E o que nós vemos é que, longe dessa iniciativa golpista ser uma coisa isolada, uma coisa transitória na situação política, ela é uma política permanente e que é levada adiante com bastante energia, tanto pelas burguesias dos países latino-americanos como pelo imperialismo, né? Nós temos aí o caso do Equador, onde o país está aí às vésperas de eleições. O ex-presidente da República, Rafael Correa, se inscreveu como vice-presidente, né, na chapa de um movimento formado por partidários seus. Essa chapa foi impugnada, tá?
Esse movimento formou uma segunda chapa, e essa segunda chapa também foi impugnada. Quer dizer, mostra que o retorno à chamada normalidade está muito fora das previsões no que diz respeito à América Latina, né? Outro caso muito significativo é o caso da Bolívia, onde nós estamos aí para ter as eleições, né? A esquerda está cantando vitória, o candidato do MAS, ele está na primeira colocação na eleição, né? Isso daí me parece natural, uma vez que os golpistas não têm uma verdadeira base social, não tem em lugar nenhum, né? Esses golpes têm apoio nas Forças Armadas, na burguesia e um setor direitista das classes médias, mas nenhum dos golpes teve efetivamente apoio popular, apesar de todo o esforço da burguesia e do imperialismo para mostrar que os golpes tinham sim apoio popular. No entanto, né, as notícias que vêm da Bolívia mostram que, primeiramente, existe todo um processo de violência política nas eleições, né? Existe também o desenvolvimento de uma nova operação golpista. Há denúncias de que as Forças Armadas e a polícia boliviana compraram aí uma enorme quantidade de armas. Isso aí só pode significar uma coisa, que quer dizer, é para ser usada contra a população. Muitas dessas armas têm desaparecido. Isso significa que as armas estão sendo transferidas para forças irregulares, né, forças paramilitares, paraestatais da extrema-direita. E também, no que diz respeito às próprias eleições, as urnas das eleições serão controladas pela polícia e pelas Forças Armadas. Ao contrário do que deveria acontecer, que seria que ela fosse controlada por funcionários do TSE, né? O TSE boliviano está sob o controle dos golpistas e colocou a polícia para cuidar das urnas. Essa polícia é a mesma polícia que se revoltou contra o governo estabelecido, contra o governo eleito, derrubou o governo, né? Perpetrou aí uma quantidade enorme de atos de agressão contra a população, de repressão violenta, com diversas mortes, etc. Então, isso aí também mostra que a tendência geral da situação política não aponta de forma nenhuma para o chamado restabelecimento da democracia. Não é isso que está em marcha. O que está em marcha é uma coisa muito diferente, né? É o aprofundamento da ditadura diante das previsíveis reações da esquerda no terreno institucional. Né? A lição que nós devemos tirar desses acontecimentos é muito clara. Os partidos de esquerda, no Brasil particularmente, né? Nós vemos muito isso. Eles não, na realidade, é assim, eles não falam muita coisa, mas a verdade verdadeira é que a sua estratégia é a seguinte: nós vamos derrotar, né, o crescimento das arbitrariedades e da ditadura através das eleições.